Vamos. Ó, tu quer R$2? Vamos, beijinho. Não, essa história eu já conheço, vamos de graça mesmo. Vamos. Vai, vamos. Vai, arrasta. As definições de hit foram atualizadas, papai. E aí, DJ no bar, escama só de peixe. Conta, eu sou malévola, malévola, eu sou malévola. E vou te fazer pirar, eu sou malévola. E posso te feitiçar, eu sou malévola. Minhas asas vem cortar, eu sou malévola, malévola. Vou te fazer pirar. What's up, cosplayers? E aí, cosplayers? Hoje nós vamos nos transformar na Malévola, a versão da Disney. E o primeiro passo é aplicar o primer, para deixar uma pele bem lisinha, uniforme, antes de aplicar a tinta. E agora vamos criar o tom de pele da Malévola. O tom de pele da Malévola é um verde hortelã claro. E para isso eu vou começar criando o verde. Só que o verde é criado com partes iguais de azul e amarelo. E para criar esse tom de hortelã, eu estou colocando mais amarelo do que azul e vou misturar. E agora, para clarear essa cor, eu vou adicionando branco e vou adicionando conforme preciso. E sempre passando um pouquinho na minha pele, no meu braço, para verificar se eu cheguei no tom certo. E para o próximo passo, antes da gente pintar nosso rosto e corpo, a gente vai precisar esconder nossas sobrancelhas. Eu tenho um tutorial nesse canal ensinando somente como faz isso. Por favor, depois que vocês assistirem esse tutorial, assista como esconder a sobrancelha. E agora que escondemos nossa sobrancelha, vamos pintar o nosso rosto e corpo. Eu estou utilizando o pincel Kabuki e eu vou aplicando em todas as áreas que vai ficar exposta no meu cosplay. Depois de você ter pintado, você vai com um pincel fofinho e um pó translúcido e aplicar em todas as áreas que tiver tinta para selar a maquiagem. E não se esqueça de retirar o excesso do pó, dando varridinha com o mesmo pincel para tirar todo o excesso. E agora vamos desenhar as sobrancelhas. Eu estou utilizando um pincel chanfrado e para facilitar o processo, eu utilizo um método que eu gosto de chamar de conectando os pontinhos. Eu faço uns pontinhos que é o layout, o desenho da sobrancelha e eu vou conectando. Dessa forma é muito mais simples, você vai saber exatamente que desenho você tem que fazer e ajuda também você a fazer sobrancelhas iguais, porque ninguém merece uma sobrancelha diferente da outra, né? Mas se esse processo ainda for difícil para você, desenhe num pedaço de papel primeiro antes de fazer na sobrancelha. E nesse próximo passo, a gente vai utilizar o mesmo método e o mesmo pincel. Eu vou com os pontinhos marcando o desenho do rosto que eu quero e vou fazer ele esconder e sumir com o preto. O rosto da Malévola é bem fino e bem longo, então a gente vai utilizar esse método para esconder e criar a ilusão que o nosso rosto é desse formato também, com a tinta preta. Então, com os pontinhos eu marquei como que eu quero que a estrutura do meu rosto seja, e aí eu vou conectando e pintando a área que eu quero que suma. E essa parte aqui é meio que desnecessário se você já comprou aquela parte da cabeça que tem um chifre, porque vai tapar. Mas se você não tiver, é necessário que você faça isso para criar a ilusão que você está utilizando esse chapéu ou esse bagulho que ela tá usando, que eu não sei o nome. Mas é isso. E agora vamos para os olhos. Com um pincel fofinho de esfumar e uma sombra mate roxa, eu estou pintando toda a área abaixo da minha sobrancelha até minha pálpebra móvel.
E agora vamos utilizar uma técnica chamada Cut Crease. Com essa técnica, a gente vai criar a ilusão que temos o mesmo formato de côncavo e pálpebra que a Malévola. Basicamente, com um corretivo de preferência branco ou bem clarinho, você vai pegar um pincel de corretivo pequeno e desenhar esse formato e preencher. Porque isso vai criar a ilusão que a sua pálpebra é desse tamanho e formato. Tenha sempre uma foto do personagem com você para você ter referência do formato e do tamanho que você tem que criar. Vai ajudar bastante. E sempre que você terminar de preencher, não se esqueça de dar batidinhas leves com o dedo para retirar todo o excesso do corretivo. E quando terminar, você vai voltar com aquela mesma cor que utilizamos para o rosto e para o corpo e você vai preencher esse desenho. E agora voltando com um pincel chanfrado e uma sombra mate na cor verde hortelã, mas dessa vez escura, você vai contornar o desenho desse côncavo e dessa pálpebra que criamos. Esse contorno vai criar mais contraste e criar mais dimensão. E agora, com o delineador líquido preto, a gente vai criar o olho de gatinho da Malévola. O olho de gatinho dela é bem basiquinho. É bem simples, você vai contornar o formato dos seus olhos e vai puxar o gatinho, nada de complicado. E com o mesmo delineador líquido, eu puxei um pouquinho para baixo da minha linha d'água e depois eu voltei com lápis preto e preenchi minha linha d'água. E agora para o batom. Eu usei um vermelho bem vibrante e para ficar bem parecido com a Malévola, vocês podem perceber na foto que a boca dela é bem pontuda, é um formato bem triangular e nas áreas do cantinho da boca é bem pontudo. Então eu tentei imitar esse formato para ficar bem parecido. Voltando agora com aquela sombra hortelã escura, eu vou utilizá-la para fazer o contorno do meu rosto, contornando as minhas bochechas para deixá-las bem finas e definidas. E se precisar, você pode utilizar essa mesma sombra para contornar o seu nariz. E é claro, depois do contorno vem o quê? A iluminação. Só que dessa vez eu estou iluminando só o meu nariz. E depois desse passo é só os toques finais, os cílios, a fantasia e aí você já é a Malévola. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau! Stressed about receiving an invitation.